Vamos começar, portanto, falando desse convencimento do presidente Lula sobre a desistência da medida provisória de fiscalização da Receita Federal sobre o PIX, depois de uma série de argumentos apresentados pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação, sobretudo Sidônio Palmeira, naquela reunião de ontem a portas fechadas, a qual participou também o ministro da AGU, Advocacia Geral da União, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além, claro, do próprio presidente da República. Lembrando que, às vésperas dessa reunião, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda e o próprio presidente Lula ainda resistiam no recuo, que já havia sido conversado entre o presidente Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele já havia orientado o presidente Lula, segundo essa apuração com fontes do Palácio do Planalto, sobre a necessidade de recuar na medida antes mesmo de sair de férias. Rui Costa não participou da reunião de ontem porque está em recesso. O presidente Lula resistiu muito, segundo fontes nos relataram. E até ontem mesmo, durante a reunião, não estava totalmente convencido de que seria preciso recuar sobre a medida, mas acabou entendendo que não havia outra alternativa. Na avaliação do governo, a repercussão negativa sobre o assunto com esse viral de 250 milhões de views do vídeo do deputado da oposição, Nicolas Ferreira, não teria mais como ser freada. O estrago já estava feito. Fontes próximas ao Ministério da Fazenda admitem que não haveria o que fazer para diminuir o impacto negativo sobre o governo. O mesmo entendimento, portanto, da Secretaria de Comunicação. Num cenário em que qualquer alternativa seria danosa. Aí diz uma fonte, recuar é ruim, manter é ruim, não tinha mesmo muito o que fazer. Existe ainda, portanto, uma discussão sobre o que será feito a partir de agora na comunicação. O que sabemos vindo da Secretaria de Comunicação e do perfil apresentado pelo ex-marqueteiro de Lula, agora ministro da SECOM, é de que haverá um alinhamento maior entre os ministérios. A primeira fala de Sidônio ao presidente Lula foi nesse sentido, eu digo nas conversas reservadas, de que a partir de agora tem de haver organização. Os demais ministérios, antes, inclusive o Ministério da Fazenda, antes de soltar qualquer medida, até mesmo uma ideia do presidente da República, precisa estar alinhada com a Secretaria de Comunicação Social. E eu digo isso porque, nesse caso, da medida da Receita Federal, em que houve o recuo, o entendimento ali na SECOM e não só na SECOM. Para além, no Palácio do Planalto, de outros ministros que circundam o presidente da República, é de que faltou estratégia. E com o estrago já feito, não haveria outra alternativa senão recuar da medida.